Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus, com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Palavra do Senhor, que perdoa os nossos pecados. Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos vivenciando com toda a igreja as alegrias do Santo Natal, vivenciando o mistério da encarnação, este grande presente que o Eterno Pai nos deu de nos oferecer o seu Filho Jesus como Salvador e como nosso Redentor. Ainda, meus irmãos, é Natal, portanto a alegria deve perdurar no nosso coração, não somente no tempo litúrgico do Natal, mas cada dia da nossa vida, justamente, meus irmãos, porque o nosso Deus é um Deus que caminha conosco, é o Deus Emanuel. Esta é a alegria e o sentido da alegria de todo cristão no meio do mundo. Temos um Deus que é por nós, Deus Emanuel, Deus que chora as nossas lágrimas, Deus que se alegra com as nossas conquistas.
Isto é o Natal, meus irmãos. É Jesus no nosso coração, nos orientando, nos iluminando, dando um novo sentido para a nossa vida e até mesmo dando um novo sentido para a dor, para o sofrimento que no nosso dia a dia nós enfrentamos. O primeiro domingo depois do Natal, a igreja celebra a Sagrada Família. Muito importante, meus irmãos, esta liturgia solene da família de Nazaré para nós, o que nos faz contemplar, acima de tudo, o seguinte: que Deus Salvador, o menino Jesus, quis vir até nós, quis chegar ao mundo através de uma família. Essa atitude condescendente de Deus, ou seja, de sair da sua onipotência, da sua condição divina e vir ao nosso encontro, é para justamente nos ensinar sobre a sacralidade e a dignidade da família humana. Meus irmãos e irmãs, como a família de Nazaré, a minha família e a família de todos vocês é uma família sagrada. É na família, portanto, que cada um de nós é chamado a se santificar. Nós, vezes ou outras, comentamos entre nós que dentro de casa, com os nossos familiares, nós experimentamos as maiores alegrias, mas também as maiores perturbações, os maiores sofrimentos, não é verdade? A alegria desde o início de uma família, quando o casal se casa, quando conquista, adquire e contrai o sacramento do matrimônio, tudo é festa, tudo é júbilo. A alegria, meus irmãos, do primeiro filho, do segundo filho. Hoje em dia o pessoal não quer ter muitos filhos, não. A alegria de ter mais filhos. Enfim, filho é sempre uma bênção, é sempre um presente. E cada nascimento de cada filho é sempre festa, não é verdade? É sempre uma grande alegria que a família enfrenta. Também a formatura dos filhos, os pais se sentem profundamente realizados, tipo assim, com a missão cumprida, quando veem os seus filhos formados, não é verdade? Quando veem os seus filhos aí trabalhando naquilo que tanto desejaram. Mas também, meus irmãos, quantos dissabores, quantos sofrimentos, quantos desafios nós enfrentamos dentro de casa com a nossa família. Se nos faltar a graça de Deus, se nos faltar esta palavra que vem do céu, nós simplesmente vamos nos sentir tentados a abandonar a nossa casa, a deixar de lado a nossa cruz. Porque tantas e tantas vezes, entendo que o padre vai falar, a nossa família é uma cruz, no sentido de nos chamar à conversão, de nos chamar à santificação. Cruz, meus irmãos, porque quando nós amamos, nós somos convidados a nos sacrificar pelo outro. Aliás, pai e mãe fazem muito isso pelos filhos. Quantos sacrifícios pai e mãe já fizeram por nós? Vocês que são pais sabem que o padre está tentando expressar aqui na frente. Quantas renúncias, isso é amor. Esse é o verdadeiro amor, um amor que se inspira no amor de Cristo, o amor ágape, um amor que não busca o próprio interesse, as próprias satisfações, mas um amor que se alegra em alegrar o outro. Este amor verdadeiro, meus irmãos, que nós não podemos perder nas nossas casas, nas nossas famílias. A família hoje é muito bombardeada, nós sabemos que é assim. O saudoso Papa João Paulo II, hoje nosso santo padroeiro, diziam das várias vezes ele lembrava as várias ameaças que bombardeiam, que atingem a família, porque vivemos uma sociedade que optou por viver uma cultura do prazer, a busca do prazer. Uma sociedade em que estamos inseridos, que busca o consumismo. Estamos aí para o mundo lá fora, para o comércio, o Natal já acabou. O Natal era só 24 e 25 de dezembro. E nós entramos nesta onda da compra dos presentes, do consumismo, porque muitos lá fora, na sociedade, nos consideram por aquilo, não que somos, mas por aquilo que possuímos, por aquilo que aparentamos ser diante das posses que temos. Então o Papa João Paulo, meus irmãos, alertava a nós católicos muito sobre isso na sua época de Papa. É uma grande ameaça o consumismo, o utilitarismo. Isso bombardeia demais a família. Aos poucos vamos nos afastando
daquele que é o projeto, o sonho de Deus para as nossas famílias. Por isso, meus irmãos, a liturgia de hoje é um convite a redescobrirmos a beleza que é a nossa família. Não obstante tantas dificuldades, tantos problemas, mas é ali, naquele matrimônio, com aqueles filhos, com aqueles pais, com aqueles irmãos, que Deus quer nos salvar, que Deus quer nos converter, que Deus quer nos santificar. Já lembrava o poeta, meus irmãos, que amar dói. Dói por quê? Porque sacrifica a nossa razão. A palavra de Deus, talvez dispensaria até a homilia, mas o padre faz a homilia assim, porque ela é bastante clara para todos nós. Desde a primeira leitura até o Evangelho, muito clara a liturgia da palavra hoje. E a primeira leitura endereçada a todos nós, filhos adultos, filhos maduros. Nós que temos a graça ainda do convívio do papai e da mamãe, valorizarmos esta presença do pai e da mãe na nossa vida. Só quem já perdeu pai e mãe sabe que doloroso que é perder, celebrar o Natal, celebrar os momentos fortes da vida, da família, sem a presença física do pai e da mãe. Por isso, meus irmãos, nós que de repente ainda gozamos da presença do papai e da mamãe, saibamos valorizar essa presença. Não é fácil lidar com pessoas idosas, nós sabemos disso, mas neste momento, já lembrei isso várias vezes para vocês na paróquia, neste momento da idade mais avançada, são momentos oportunos para a gente manifestar em atitudes, em gestos concretos, o nosso muito obrigado, o nosso agradecimento, porque o nosso pai e nossa mãe não nos abortaram, não renunciaram à nossa vida quando souberam que estavam sendo gestados. Hoje em dia vivemos uma cultura que se prolifera, a cultura do aborto, e nós somos preservados, nós somos poupados. Me faz lembrar agora, meus irmãos, Dom Diógenes, sempre ele lembrava isso quando pregava sobre a família, né? Quem de nós já não escutou Dom Diógenes falar sobre isso? Agradecer o papai e a mamãe porque não nos abortaram, poderia ter renunciado à nossa vida. Hoje em dia as mulheres, os casais, os jovens são muito influenciados a isso. Em muitos países, até lei que proporciona, que dá segurança, tranquilidade para a mulher fazer o aborto, se ela quiser. E nós somos poupados disso. Graças a Deus e graças ao sim do nosso pai e da nossa mãe. E é no dia a dia, meus irmãos, com fatos concretos, que nós agradecemos ao pai e à mãe. E o autor do livro do Eclesiástico nos dava essas dicas práticas na primeira leitura de hoje. Termos mais paciência, mais caridade, mais mansidão com os nossos pais, principalmente quando estão na caducidade da vida, na idade mais avançada. Parece que é normal do ser humano, vão passando os anos, o ser humano vai ficando mais ranzinza, intolerante, e é assim mesmo, né? A gente convive com pessoas de 70, 80, 90 anos, elas vão ficando intolerantes. É natural da vida. Da nossa parte requer o quê? Caridade. Hoje são eles que estão velhos, idosos. Amanhã, tomara a Deus, seremos nós. Seremos nós. Então, com atitudes concretas de paciência, de solicitude, de oração, nós somos convidados a agradecer aos nossos pais pelo dom da nossa vida. E o autor do livro do Eclesiástico, meus irmãos, é maravilhosa esta leitura. Nos fala das promessas de Deus àqueles que observarem o quarto mandamento, o mandamento de honrar pai e mãe. Quando fizer a sua oração, será atendido. A caridade feita ao pai e à mãe jamais será esquecida aos olhos de Deus. Nós que todas as vezes buscamos as recompensas humanas, ninguém vê o que eu faço, mas Deus está vendo. Às vezes quando a mãe está acamada, o pai está acamado, a família é numerosa, como lembra uma canção sertaneja, né? Um pai e uma mãe cuidam de 10 filhos, mas 10 filhos não dão conta de um pai e uma mãe não, não é assim? Na hora de cuidar, de levar para casa para tomar conta, para posar, para levar no médico. Eu não posso. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, não é assim? Entre nós cristãos católicos, quantas famílias nossas, infelizmente, hoje nós não temos mais tempo para os nossos pais.
Esta é a grande verdade. E de repente a gente não entende, meus irmãos, por que a nossa vida não vai para frente? Por que a nossa vida não progride, não prospera? E não me refiro aqui apenas ao aspecto econômico, não. Espiritual, principalmente. É essa falta de caridade, de paciência, de amor concreto, oblativo ao pai e à mãe. E nos ensina hoje a primeira leitura, a caridade feita ao pai e à mãe, apagar uma multidão de pecados. Então, meus irmãos, à luz desta palavra, desta maravilhosa liturgia, nós somos convidados a rever a nossa vida. Como estamos nos relacionando com os nossos pais? Aqueles que já têm a alegria dos filhos, a graça, a bênção da paternidade, a graça e a bênção da maternidade, zelar bem pelos seus filhos. Se querem ser respeitados, se deem o respeito. Não é apenas exigir dos filhos, está ouvindo? De repente, né? Tentação de cutucar o filho, está ouvindo a palavra ali? Respeita o pai, respeita a mãe. Mas será que a gente se dá o respeito? Então, meus irmãos, lembrar da missão primeira, a missão maior de um pai e de uma mãe, educar os filhos na fé. Os primeiros educadores da fé dos filhos são os pais, os primeiros catequistas que a gente aprende na igreja. Ensinar as orações do cristão às crianças. Parece que hoje em dia caiu em desuso isso. As crianças não sabem rezar. E quais são as orações essenciais do cristão? Acima de tudo, o Pai Nosso, a oração que brotou da boca e do coração do Cristo. Será que as nossas crianças sabem rezar o Pai Nosso? A Ave Maria, a oração do anjo da guarda? Não é conto da carochinha, existe sim anjo da guarda. Cada pessoa que chega a este mundo é agraciada por Deus com um presente, um anjo da guarda. Ensinar as crianças a recorrerem a Deus no momento da preocupação, do desespero, da dor. Às vezes queremos compensar uma falta com os nossos filhos e ficamos paparicando demasiadamente os filhos, estragamos a criança. Cresce uma pessoa caprichosa, cresce uma pessoa que não sabe sofrer, que não sabe esperar. E de repente, para a gente compensar uma falta, uma ausência, cobre o moleque e a menina de presentes, né? Esquecendo-se que o maior presente é a companhia, é o diálogo, é rezar por ele e com ele, rezar pelo filho e com o filho. Parece, meus irmãos, que nós católicos perdemos o costume de rezar em família. Hoje em dia cada um faz o seu prato, vai para a sala, ou cada um tem seu aparelho, seu smartphone, bonito falar, né? E fica lá, conversa horas com alguém na telinha de um celular, mas é incapaz de dialogar com a pessoa que está ali do lado. Como o celular tem feito um estrago nas nossas casas. E a gente ainda nem se deu conta. Nem se deu conta. É preciso mostrar o celular, as redes sociais, quem manda em quem. Tudo isso é um grande avanço, que tem nos beneficiado muitíssimo, é verdade. Mas por outro lado, meus irmãos, tem nos afastado aos poucos uns dos outros. Então você que é pai, você que é mãe, redescubra a bênção que é a sua paternidade, a sua maternidade. Prepare o seu filho para a vida. O sofrimento humaniza, meus irmãos. Não se trata de ser masoquista, de gostar de sofrer, não. Mas o sofrimento é inevitável para todo ser humano, cristão ou não. Mas se a gente não educa, não prepara os filhos, não saberão enfrentar as adversidades inevitáveis da vida. E quem nos falava muito isso hoje é a palavra de Deus. E no Evangelho, meus irmãos, encontramos Maria e José, profundamente religiosos. Foram cumprir uma tradição dos judeus. Todo o primeiro filho era levado ao templo para ser apresentado, consagrado ao Senhor. Pai e mãe, redescubram a religião. Vamos manter as tradições, não pelo tradicionalismo, não, mas para mostrar, apresentar Deus aos nossos filhos. Infelizmente já está indo aquele tempo
em que as crianças eram preparadas dentro de casa para a primeira comunhão. Os pais, quando chegava a idade, já encaminhavam as crianças para a catequese da paróquia. Já em alguns lares, para não dizer vários ou muitos, quando meu filho crescer, tiver adulto, ele escolhe a religião que ele quer seguir. E hoje em dia está na moda ser ateu, né? A pessoa nem sabe o que é ser ateu, né? Mas ela quer ser porque os grandes artistas são ateus. Nós não sabemos, meus irmãos, quanto dano, quanto estrago fazemos quando assim agimos. Então que esta passagem do Evangelho hoje inspire os nossos pais, né, a seguir a tradição da religião, a mostrar a Deus, a igreja, os sacramentos, principalmente a beleza da Eucaristia para os nossos filhos. E assim como Jesus crescia, não somente em tamanho, mas sobretudo na graça, na sabedoria, que os nossos filhos também cresçam, experimentando o amor de Deus, que acima de tudo, eles descobriram em casa, e também possam descobrir este amor de Deus na nossa igreja. Amém?